Hoje eu tô aqui para começar a gravar a primeira série aqui do canal. Vai ser a série sobre as intervenções que normalmente são feitas no parto chamado de normal aqui no Brasil. Para quem ainda não assistiu o meu vídeo que fala sobre as diferenças do parto normal e do parto humanizado, eu vou deixar linkado aqui em cima para que vocês possam assistir primeiro e entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. Como eu falei nesse vídeo, aqui no Brasil, o parto que é chamado de normal acontece normalmente acompanhado por uma série de procedimentos médicos que nós chamamos de intervenções médicas. Essas intervenções vêm sendo realizadas aqui no Brasil há mais ou menos 40, 50 anos de forma rotineira e muitas vezes sem real necessidade. Então a gente tem ali um parto acontecendo e os médicos acabam utilizando essas intervenções normalmente para acelerar o parto. Só que com isso, muitas vezes a gente tem consequências negativas para esse parto. E é por isso que hoje a gente defende a ideia de que o parto deva acontecer da forma mais natural possível, né? Justamente para evitar essas consequências negativas, tanto emocionais quanto físicas, para a mulher e para o bebê. Bom, então quando a gente fala sobre intervenções médicas, uma das intervenções mais utilizadas é o famoso sorinho de rotina. Ai, soros são ótimos, servem para hidratar, servem para uma porção de coisas. Realmente, os soros servem para uma porção de coisas. E normalmente quando a gente ouve que vai ser colocado um sorinho na nossa veia durante o trabalho de parto, a gente pensa que esse sorinho justamente vai servir para nos hidratar e a gente acha que vai ser ótimo, não é isso? Resposta errada. Pois é, gente, o sorinho que costuma ser colocado na veia da gestante durante o trabalho de parto não é um sorinho que serve apenas para hidratar. Então vamos explicar o que acontece. Durante o trabalho de parto, cada gestante produz uma série de hormônios. Dentre esses hormônios, nós produzimos a ocitocina. A ocitocina é um dos hormônios mais importantes porque ele serve justamente para ajudar no processo de dilatação do colo do útero. Ela também ajuda no aleitamento materno. A ocitocina é um dos hormônios responsáveis pela nossa empatia, pelo nosso apego pelas outras pessoas e inclusive ela também está presente nos orgasmos. Enfim, então durante o trabalho de parto, a ocitocina é um dos hormônios mais importantes porque justamente ela vai auxiliar e promover a dilatação do colo do útero. O que acontece é que com o passar dos anos, os homens inventaram a ocitocina sintética, ou seja, eles conseguiram reproduzir mais ou menos o hormônio que a gente produz durante o trabalho de parto naturalmente em laboratório. E essa ocitocina sintética, que é fabricada artificialmente, vai dentro do sorinho que é colocado na nossa veia durante o trabalho de parto. Para quê? Para acelerar o trabalho de parto. E aí o que costuma acontecer é que a gente acha fantástico poder acelerar o trabalho de parto, né? Afinal de contas a gente vai ficar menos tempo sentindo dor. Só que não. Como eu comentei no vídeo anterior, que fala sobre as diferenças do parto normal e do parto humanizado, o uso do sorinho pode aumentar muito a dor durante as contrações. Então, quem está preocupada com a dor, e normalmente todas as gestantes estão preocupadas com a dor, não vai querer sentir mais dor ainda. E por que apressar tanto o trabalho de parto? Bom, antigamente os médicos achavam que quanto mais rápido o parto acontecesse, menos chance de alguma coisa dar errado. Sem contar que quanto mais rápido o parto acontecesse, mais rápido também eles liberavam as salas de pré-parto, os centros cirúrgicos. Então, na opinião deles, quanto mais rápido, melhor. Mas, hoje em dia, as evidências científicas nos mostram que não é bem assim.
Cada mulher é uma, cada corpo é um e cada mulher precisa do seu tempo para parir. O que as evidências científicas mais atuais nos mostram hoje em dia é que acelerar um trabalho de parto e um parto sem real necessidade muitas vezes pode ser mais prejudicial do que benéfico. E é justamente por conta da utilização do sorinho de rotina, contendo a ocitocina sintética, que a gente ouve tanto por aí que a dor do parto é a dor da morte. Pois é, como eu expliquei no vídeo anterior também, há mais ou menos 40, 50 anos, o sorinho vem sendo utilizado na maior parte dos partos chamados de normal aqui no Brasil. Então o que acontece? Quando a gente conversa com uma mulher para saber como foi a experiência dela em relação ao parto normal e ela fala que sentiu essa dor da morte, é sempre importante a gente perguntar se por acaso ela tinha sorinho na veia. Pode ser que ela se lembre, pode ser que ela não se lembre, mas é fato que a maior parte dos partos normais que foram realizados entre esse tempo, mais ou menos 40 anos, 50 anos atrás, até hoje, tinham esse sorinho sendo utilizado de forma rotineira. E por isso são partos mais dolorosos. E é daí que vem essa história de que o parto seria compatível à dor da morte, né? Porque realmente, quando a gente coloca o sorinho na veia da gestante, a dor se torna praticamente insuportável para a maioria das gestantes. Então o que a gente vê é que o parto está ali acontecendo naturalmente, a gestante está passando pelo processo de contrações naturais, passando pela dosagem da ocitocina natural produzida pelo próprio corpo, né? E essas contrações costumam produzir uma dor suportável, né? A gente nunca ouviu ninguém falar que morreu de dor do parto, né? Óbvio que existem intensidades diferentes, tem pessoas que sentem mais dor, pessoas que sentem menos, mas de uma forma ou de outra, essas dores produzidas pela ocitocina natural costumam ser suportáveis. Aí, quando a gente coloca a ocitocina sintética no jogo, o que acontece é que muitas vezes a dor se torna insuportável para muitas gestantes. E aí elas vão pedir a analgesia, porque elas não vão dar conta de administrar aquela dor artificial, que é muito maior se comparada com a dor da ocitocina natural, né, com a dor produzida pela ocitocina natural. Então essas gestantes pedem a analgesia. Mas a pura utilização da ocitocina sintética pode trazer consequências para o bebê, além do aumento da dor. Então o que acontece é que quando a gente coloca a ocitocina sintética na corrente sanguínea da mãe, a gente vai perceber um aumento de contrações, né? Por quê? A intenção da ocitocina sintética, como eu falei, é justamente acelerar o trabalho de parto. Para isso, quando a ocitocina sintética cai na corrente sanguínea da mãe, ela automaticamente começa a produzir mais contrações. Então o ritmo das contrações é acelerado. E aí o que acontece é que muitas vezes com esse ritmo de contrações acelerado, o batimento cardíaco do bebê cai, passa por uma desaceleração. E por que isso acontece? Quando acontece a contração, existe uma diminuição natural dos batimentos cardíacos do bebê. Isso é normal, tá, gente? Então já fiquem com essa informação gravada na cabeça de vocês. Durante uma contração, é normal que o batimento do bebê caia. Por quê? Porque diminui o fluxo sanguíneo. Tá tudo contraído, então diminui o fluxo sanguíneo ali naquele momento. Passou a contração, o fluxo sanguíneo volta ao normal e o batimento do bebê volta ao normal. Então isso é normal, acontece assim durante o trabalho de parto. O que acontece é que quando a gente utiliza a ocitocina sintética, esse ritmo das contrações, como eu falei, fica acelerado. Então as contrações acontecem mais rapidamente, com mais frequência. E aí muitas vezes não dá tempo do bebezinho se recuperar dessas contrações, do coraçãozinho do bebê se recuperar. E aí acontece o famoso sofrimento fetal. E eu acho super legal falar isso para vocês,
porque talvez vocês conheçam muitos casos de gestantes que passaram pelo sofrimento fetal e tiveram que fazer uma cirurgia cesariana por conta do sofrimento fetal do bebê. Isso é muito comum nos relatos que a gente ouve por aí. E aí é importante vocês saberem que muitos desses casos de sofrimento fetal continham o histórico do sorinho na veia da gestante. Então, na verdade, o sofrimento fetal do bebê muitas vezes é causado pela utilização do sorinho na veia da gestante. Então, ela precisou fazer uma cesárea como consequência dessa intervenção que o médico utilizou, né? Na verdade, não foi o bebê que entrou em sofrimento espontaneamente. O bebê entrou em sofrimento por conta da utilização da ocitocina sintética. E aí tem muita gestante que acha que a cesariana salvou a sua vida porque o bebezinho estava em sofrimento, mas muitas vezes o bebezinho só entrou em sofrimento por conta da utilização da ocitocina sintética. É super chato isso, né? Muitas gestantes ficam arrasadas quando descobrem isso. Mas eu acho importante vocês descobrirem e para quem está gestando já saber que isso pode acontecer. Quando se utiliza o sorinho, né, a ocitocina sintética, aumenta-se automaticamente o risco da necessidade dessa gestante passar por uma cirurgia cesariana. Outra consequência que pode acontecer por conta do uso do sorinho de rotina sem real necessidade é o famoso desconforto respiratório. Por quê? Durante o trabalho de parto, como eu falei, a gente tem a produção de um monte de hormônios, certo? Mas quando a gente coloca a ocitocina sintética na corrente sanguínea da mãe, o que acontece é que a ocitocina sintética automaticamente interfere nessa produção dos hormônios. Quando a gente está diante de um trabalho de parto natural, no finalzinho do trabalho de parto, a mãe, né, a gestante, produz um hormônio que atua no amadurecimento do pulmão do bebê. Então, quando a gente coloca a ocitocina sintética em jogo, esse hormônio deixa de ser produzido no final do trabalho de parto e muitas vezes isso pode promover o desconforto respiratório ao nascer. E aí vocês podem me perguntar, mas essa ocitocina sintética, para que ela serve? Em algum momento ela pode ser realmente necessária? Sim, ela pode ser realmente necessária em alguns casos. São raros, mas é importante eu deixar aqui claro para vocês quando e em quais casos a ocitocina sintética pode ser benéfica para aquele trabalho de parto. Então vamos lá. Um dos casos em que a ocitocina pode ser benéfica para o trabalho de parto é o caso que a gente chama de parada de progressão. O que é isso? A mulher entrou em trabalho de parto e por algum motivo aquele trabalho de parto estacionou por um grande período de horas. E quando eu digo grande período de horas, é um grande período de horas, no plural. Eu estou falando isso porque tem alguns médicos que ainda trabalham esperando que a mulher dilate 1 centímetro por hora. Hoje já se sabe que não é assim que acontece. Nós não somos robôs, né? Cada corpo reage de uma forma diante do trabalho de parto. Então, o que acontece é, quando esse trabalho de parto estaciona por um longo período de tempo, né, algumas horas, pode ser que seja benéfico colocar um pouquinho de ocitocina naquela veia, né? Para quê? Para ver se o trabalho de parto volta a engrenar, volta a acontecer como estava acontecendo. E muitas vezes ele volta. Muitas vezes a parada de progressão acontece porque a gestante está muito cansada durante o trabalho de parto. Às vezes a gente se depara com um trabalho de partos um pouco mais longos e a gestante fica cansada. E aí ela acaba inibindo o trabalho de parto de continuar. E aí um pouquinho do sorinho pode ajudar a acelerar novamente, né, a ganhar o ritmo novamente e o trabalho de parto a voltar a acontecer diante desse quadro de parada. Então, nesses casos, o uso da ocitocina sintética é benéfico para aquele trabalho de parto. Ao invés do médico olhar para aquela gestante e falar, puxa, o trabalho de parto parou, vamos levar para uma cesárea? Não, o médico dá a opção de colocar um pouquinho de sorinho na veia para ver se esse trabalho de parto volta a acontecer. Outro caso que pode acontecer é quando existe a necessidade de uma indução do trabalho de parto normal. Quando a gente se vê diante de um quadro em que a espera pelo parto normal pode ser prejudicial para a gestante por alguma razão, a gente muitas vezes recomenda a indução desse trabalho de parto.
né? E a indução é feita muitas vezes pela ocitocina sintética. E outro caso em que é necessária a utilização da ocitocina sintética é quando a gestante pede a analgesia. Quando a analgesia faz o efeito no corpo da mulher, o corpo para de produzir a ocitocina natural. Então aí é necessário colocar a ocitocina sintética para o trabalho de parto continuar evoluindo. E aí vocês devem estar se perguntando, o que vocês podem fazer para estimular a produção da ocitocina natural, então, para não precisar da utilização da ocitocina sintética, certo? O exemplo que eu gosto de utilizar aqui para representar o que a gente pode fazer para estimular a produção da ocitocina natural é o sexo. Então, normalmente quem está aí do outro lado fez sexo para estar com um bebezinho na barriga, né? Eu falo normalmente porque hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a tecnologia evoluiu bastante e a gente tem casos de fertilização in vitro, a gente tem casos de produções independentes, mas em geral as pessoas que optam por ter um bebê fizeram sexo, então sabem bem o clima que a gente precisa para chegar até o orgasmo. A gente sempre ouve aquela frase, relaxa e goza. No parto é mais ou menos a mesma coisa, relaxa e pare. Por quê? Bom, como na cena do sexo, pra gente chegar ao orgasmo, quanto mais relaxada, melhor. Então, estando num ambiente tranquilo, com a pessoa que a gente quer estar naquele momento, né? Numa posição confortável, a gente vai sendo estimulada até chegar ao orgasmo. No parto é mais ou menos a mesma coisa. Então, estando ali num ambiente confortável, de preferência em companhia de uma pessoa que a gestante escolheu, que a gestante gosta, que deixa essa gestante se sentindo segura. Algumas gestantes preferem um ambiente com pouca luz, outras preferem um ambiente um pouco mais claro. Algumas gestantes preferem um ambiente mais silencioso, outras gostam de ouvir uma música de livre escolha. Enfim, todas essas situações podem contribuir para o trabalho de parto fluir melhor. Ou seja, em suma, essas condições são condições que dificilmente a gente encontra naturalmente num ambiente hospitalar. Por isso que é tão importante a escolha da equipe que vai acompanhar o seu parto, para que seja uma equipe que reconheça então a importância dessa ambientação, né, dessas características que eu falei, para ajudar na produção da ocitocina natural e aumentar as chances do desfecho de um parto normal, respeitoso, com um nível de satisfação grande por parte da gestante. Em contraponto a isso, fica fácil a gente perceber o que inibiria a produção da ocitocina natural. Então, medo, insegurança, barulho, luz forte, a presença de muitas pessoas estranhas, tudo isso dificulta a produção da ocitocina natural. Aqui eu vou voltar a utilizar o exemplo do sexo porque realmente é muito parecido o que acontece no corpo de uma mulher para ela chegar até o orgasmo e para ela parir. A gente está lidando numa situação que a gente tem dois contrapontos, que são a adrenalina e a ocitocina. Então, tanto na cena do sexo como na cena do trabalho de parto do parto, a gente vê uma situação muito próxima. Sendo assim, quanto mais adrenalina, menos ocitocina, tá? Se a gestante ou a mulher está diante de uma situação onde ela está insegura, com medo, tensa, menos ocitocina. Agora, se ela está diante de uma situação em que ela está segura, feliz, confortável, mais ocitocina e menos adrenalina. E aí fica mais fácil dela conseguir chegar tanto ao orgasmo quanto ao parto efetivamente. Para finalizar, eu acho importante eu ressaltar que, infelizmente, o sorinho de rotina continua sendo utilizado, na maior parte dos casos, sem real necessidade, tanto em hospitais públicos, ou seja, do SUS, quanto em hospitais conveniados ou particulares. E é por isso que materiais esclarecedores, como, por exemplo, esse vídeo, são tão importantes e de grande valia para ajudar na elaboração do plano de parto. Como eu já falei anteriormente, eu vou gravar um vídeo específico sobre a elaboração do plano de parto, mas por hora eu espero que essas informações já ajudem a esclarecer um pouquinho sobre essa primeira intervenção que é tão importante, que é a utilização da ocitocina sintética.
Eu espero, portanto, que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor o que significa o tal do sorinho de rotina. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Se vocês conhecem alguma gestante que possa gostar desse vídeo, por favor, encaminhem para ela e logo logo a gente se encontra aqui de novo. Para se despedir, quem veio falar tchau? Tchau, pessoal!